Vamos falar aqui um pouco mais sobre desintoxicação. Quando pensamos em desintoxicação, frequentemente imaginamos o quê? Sucos verdes, sauna é muito conhecido por fazer uma desintoxicação do corpo, e não é bem assim. Protocolos com ervas, a desintoxicação do dia a dia, desintoxicação diária. Lógico, certamente depende de muitos elementos fundamentais, como fitonutrientes, tem a ver com fitoterapia, tem a ver com o consumo de vegetais, principalmente a utilização de fibras para reter e eliminar as toxinas, vamos consumir mais as frutas e menos os sucos, e a hidratação adequada para eliminar. Né? Lógico, depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre o melhor tipo de água. A água não é tudo igual. No entanto, a base de uma desintoxicação eficaz é algo que muitas vezes as pessoas desconhecem. A base da desintoxicação eficaz tem a ver com um elemento químico muito importante chamado magnésio, que é um mineral essencial, essencial, tudo bem? Que auxilia em muitas vias de desintoxicação do organismo. O magnésio é um dos minerais, um dos elementos mais abundantes no nosso corpo. Ele é um cofator para mais de 300 reações enzimáticas. 300. Ele é conhecido como o maestro dos minerais. Ele auxilia na desintoxicação do fígado, no equilíbrio hormonal, na produção de energia, de ATP, no processo de digestão, melhora o sono e melhora também, ou equilibra, o sistema nervoso central. No entanto, o magnésio, anota aí, é um dos elementos químicos mais escassos na vida moderna. Primeiro, porque o solo do Brasil, como eu já disse em outros vídeos, é pobre em magnésio. Segundo, quando a pessoa está estressada, ela urina magnésio. O cortisol tem esse papel de eliminar magnésio. Então, se você ou suas pacientes estão se sentindo estagnadas, fadigadas, inchadas, ansiosas, constipadas ou até emocionalmente desequilibrado, depois eu vou falar aqui do magnésio para a parte emocional, mesmo comendo os alimentos certinhos, tá? Então, essa desintoxicação, para melhorar esse quadro geral que eu acabei de falar para vocês, precisa principalmente de repor aquilo que está faltando no corpo, e repor da forma certa, né? O magnésio, ele é um elemento químico, um mineral que auxilia na produção de energia, de ATP, sei lá, na mitocôndria, na organelazinha aqui, é a usina de energia. Sem magnésio, sem energia. Ajuda a manter as vias de desintoxicação funcionando. Contribui para o equilíbrio e bem-estar em geral. Sem ele, né, sem a quantidade suficiente, a desintoxicação do organismo fica comprometida, a eliminação de toxinas para completamente, e a tensão, tanto física como emocional, no corpo, aumentam. Então você já viu que o magnésio é extremamente importante. Quando o magnésio é reposto da forma correta, porque muitas vezes não adianta só fazer uma suplementação com magnésio via oral. Você vai entender o porquê. Por quê? Porque o tubo digestivo, quando a pessoa está desequilibrada, está inflamada, ele inflama também. E muitas vezes a pessoa não consegue absorver a quantidade certa de magnésio. Né? Depois eu explico isso com mais profundidade para você. Vamos falar aqui um pouquinho, só para você entender mais, do magnésio, suas vias de desintoxicação. O magnésio auxilia nos processos de desintoxicação do corpo, especialmente, presta atenção, especialmente pelo seu papel antioxidante. Produção de ATP, de energia, eu já falei. E também por a sua função no sistema de defesa, no sistema imunológico. E também tem uma função importante na função hepática geral. Ele contribui para uma desintoxicação saudável, auxiliando as vias de desintoxicação da fase 2. As fases de desintoxicação do fígado se dividem em duas, uma e duas. Depois eu vou aprofundar mais para você. Então você já sabe, magnésio auxilia na desintoxicação da fase 2. O que ele faz? Ele ajuda a amortecer o estresse oxidativo gerado durante a desintoxicação da fase 1. Professor, auxilia nas vias de conjunção da fase 2. Então, o magnésio, quando a gente olhar para o fígado, para o papel de desintoxicação, muito se fala do detox do fígado, ele é importantíssimo, porque o magnésio desempenha um papel de suporte na desintoxicação, contribui para a função enzimática. A quantidade, anota aí, adequada de magnésio é importante para manter a saúde celular e os processos como metilação, sulfatação e produção de glutationa peroxidase funcionando direitinho. O maior antirradical livre do corpo é a glutationa peroxidase. Então, combate
O estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? É esse processo de oxidação do corpo. Pode acontecer no processo respiratório normal, mas normalmente esse estresse oxidativo está aumentado, vamos dizer assim, por conta do estresse e da alimentação moderna. Magnésio promove a saúde mitocondrial. Muito está se falando hoje em dia sobre estafa mitocondrial. Ajuda a regular os sistemas antioxidantes, protegendo as células de estresse oxidativo, oxidação, protege do excesso de radicais livres que levam ao envelhecimento do organismo. Então, e esse estresse oxidativo surge naturalmente no processo de desintoxicação. O seu corpo, o meu corpo, o corpo das nossas pacientes, para eliminar algo, ele gasta energia, aumenta a produção de ATP. Aumentou a produção de ATP, aumenta-se a produção de radicais livres, de toxinas. Então, isso é muito importante. O magnésio, ele participa aí na síntese de ATP, fornece mais a energia necessária para o corpo reparar tecidos e manter os ritmos diários de desintoxicação. Promove também a eliminação de hormônios como estrogênios, que em excesso não faz bem. Eu estou vendo muitas pessoas falar sobre lipedema, que tem a ver principalmente com um desequilíbrio do estrogênio, mudança de receptores. Então, é muito importante você ter essa ação do magnésio no organismo. Então, o magnésio auxilia na função hepática, nos processos de metilação que estão envolvidos no metabolismo, na eliminação de estrogênio e substâncias químicas desreguladoras endócrinas, né? Nosso organismo, quando você está estressada, quando você está inflamada, ele próprio se desequilibra. Eu não sei se você sabia, mas a predominância de estrogênio pode piorar quando o magnésio está baixo. Então, para lipedema, fica atenção aí à questão do magnésio, porque o fígado não consegue eliminá-lo com eficiência. Então, quando a gente olha principalmente para o íon dióxido, íon dióxido para desintoxicação e desinflamação, ele é uma associação que tem magnésio, né? E nós utilizamos ele direto na pele para quê? Para uma nutrição tópica, para não passar pelo tubo digestivo. Não estou dizendo que a suplementação não é importante, mas eu estou dizendo que existem outras formas de você utilizar o magnésio que vai te dar aí uma outra via, uma outra oportunidade, uma outra janela para ajudar suas pacientes. Você pode utilizar tanto no atendimento, em cabine, no seu atendimento em consultório, como a paciente, a sua cliente, pode utilizar diretamente aonde quer melhorar. Por exemplo, no lipedema, vai usar na região do lipedema. Ah, professor, e se eu quero utilizar de forma sistêmica? Aí é uma gotinha no punho 3 vezes ao dia, tá bom?